Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da DBOACM. Eu sou o Carlos e seguindo a nossa série de podcasts voltada ao workshop de administração do Banco de Dados Oracle, para você que quer compreender o Oracle e todos os elementos envolvidos na administração. E hoje vamos falar sobre processos no Oracle Database. E para o nosso bate-papo, vou convidar aqui o Oswaldo. Fala, Oswaldo. Boa tarde, tudo bem? Fala aí, Carlos, boa tarde, tudo bem? E você? Tudo jóia. Vamos lá para outro podcast? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais aí da parte do que acontece por trás do banco de dados, por trás da tela preta, né? Exatamente. E, Oswaldo, eu acho que para quem ali quer principalmente, né, atuar com a administração de banco de dados Oracle, é indispensável dominar a parte de arquitetura, né? E nesse podcast vamos falar um ponto importante, né, dentro da arquitetura ali, que são os processos, né, que exatamente fazem tudo de fato ali acontecer. E esse assunto é parte do workshop de administração. E para começarmos, vamos falar ali realmente dos processos dentro do Oracle Database, mas primeiramente vamos entender, né, de fato, o que é um processo. Processo é assim, vamos pensar primeiro em sistema operacional. Então, ele é um mecanismo no sistema operacional que executa vários passos para completar uma tarefa. No Oracle, por exemplo, quando você dá uma startup no banco, existem processos rodando por trás. Tá? Então, o que nós vemos é o quê? O Oracle carregando, a instância alocando a memória, e o processo está rolando. Estão rolando vários processos por trás. Para ficar um pouquinho fácil o pessoal entender, fazer uma analogia. Você pega, sentou no seu carro, abre o contato e dá a partida. Então, você deu a partida, a hora que você vai sair, o carro está funcionando, está andando perfeitamente. Só que existem várias peças debaixo do capô funcionando, né, sem você saber o que está acontecendo lá, para que você consiga fazer essa sua tarefa de dirigir e andar com o seu carro. Então, com o banco de dados é a mesma coisa. Para você conseguir fazer suas consultas SQL, por exemplo, você conseguir acessar os PDBs, conseguir criar usuários, existem processos rodando por trás. Então, o processo é isso. São essas pequenas tarefinhas, né, executadas por trás para finalizar aí a sua ação. Muito bom, né? E são vários ali, né? Vamos ver aí que são vários para fazer as coisas acontecerem, né? Não é um nem dois, né? Não, Mas, são vários acontecendo. Nós vamos falar um pouquinho mais desses processos todos aí, mas tem processos que rodam de um lado, outros processos rodam de outro, e assim vamos. legal. E já comentamos ali, né, de forma breve em outros podcasts, né, que exatamente os processos ali são fundamentais, porque eles executam essas tarefas de manutenção necessária para poder operar o banco, né, de dados e maximizar o desempenho. Dentre esses processos, acho que podemos citar ali o Client Process e o Oracle Process, né? Isso. Então, assim, existe essa subdivisão da parte de processos. Então, por exemplo, o que é o Client Process? Quando você está lá no seu ambiente, na sua aplicação, por exemplo, você sendo usuário dentro do seu computador lá e você acessa o SQL Plus, ou até às vezes um SQL Developer. Tá? Então, aquele é um Client Process, tem um processinho rodando na máquina de origem, não dentro do servidor. Tá? E aí você tem a parte do Oracle Process, que aí ele vai rodar dentro lá da instância do banco de dados. Então, assim, você tem a parte do Client Process, que vai rodar na máquina, por fora, que vai fazer o acesso ao banco de dados, e você tem o Oracle Process, que vai rodar lá dentro do banco de dados. Tá? E aí, dentro do Oracle Process, a gente vai fazer uma divisão. Eu vou ter lá os processos de background, por exemplo, que eles vão fazer parte da instância do Oracle Database. Então, quando você faz o startup, é iniciado um processo de background. Na verdade, vários processos são iniciados. Tá? Então, o Oracle vai criar esses processos para executar as tarefas. Tá? Elas vão trabalhar junto com as estruturas de memória e vão ajudar a acessar os dados da parte física do banco e retornar que o usuário pediu. Então, lembrando um pouquinho da parte da arquitetura, a parte de instância, o que é instância? Alocação de memória com processo background. Então, os processos background, eles fazem parte da instância do Oracle Database. E ainda dentro dos Oracle Process, nós temos o Server Process, que são os processos de servidor. Eles vão rodar no servidor do Oracle, o próprio nome já diz, mas eles não fazem parte da instância.
Eles vão se encontrar no servidor para fazer a comunicação entre o cliente e o servidor. Então, o cliente, lá o cliente, uma aplicação, por exemplo, ele vai executar uma chamada SQL, tá? Vai pegar um processinho e vai chamar um processo lá dentro do servidor. Esse processo vai passar para o banco, vai devolver para o processo servidor de novo e vai devolver a resposta para o cliente. A gente vai falar um pouquinho mais aí quando a gente ramificar um pouco mais como funciona essa comunicação. Tá? Então, para quem assistiu o podcast também de Oracle Net, nós falamos muito dessa parte de comunicação, dos processinhos que rodam, que passam pelo listener. Né? Então, a subdivisão seria essa, a parte do client process, que roda na máquina do usuário, onde está a aplicação do usuário, e a parte do Oracle Process, que vai rodar lá dentro do servidor, lá dentro da instância ou dentro do banco de dados. Muito bom, né? Isso a gente pode ver exatamente a importância de entender isso para montar, às vezes, o quebra-cabeça, né? Que o pessoal, às vezes, fica meio confuso, né? Cada vez que você vai entendendo, você sabe onde vai encaixar uma peça, né? Bem interessante. Sim. Legal. E dentro do Server Process, temos ali alguma subdivisão, o tipo deles? Tem. Eu vou tentar exemplificar aqui para ficar fácil para o pessoal entender, tá? Inclusive, na nossa imersão, nós temos os slides, fica mais fácil de assimilar. Mas vamos lá. Então, como é que funciona a parte do Client Process? Imagina que o Carlos é um usuário lá do departamento de vendas, por exemplo. Tá? Então, ele faz lá uma consulta numa tabela que está dentro do banco de dados. Então, vai abrir um processinho de cliente na máquina do Carlos. Esse processinho de cliente ele vai se conectar com o processo lá no meu servidor, tá? Relacionado à instância, a sessão que o Carlos está utilizando para acessar o banco de dados. E aí, essa resposta da sessão vai vir novamente para o processo de servidor, vai voltar para o processo de cliente e vai dar a resposta para o Carlos. Isso tudo se chama Dedicated Process, ou seja, quando eu abro um processo lá no cliente, eu vou ter um processo específico no servidor só para ele. Então, um processo de cliente, um client process, para um server process. Se eu tiver um outro usuário, uma outra aplicação no mesmo departamento, ou, por exemplo, no outro departamento, vai abrir um outro client process relacionado a um outro server process. Se eu tiver 10 usuários, na parte do Dedicated Process, eu vou ter, cada sessão, eu vou ter um processo de servidor dedicado para aquele cliente. Então, se eu tiver 10 sessões, eu vou ter 10 processos de servidor. Tá ok? Mas eu tenho também a parte de arquitetura Shared Server. Ou seja, vamos pensar o mesmo cenário. Eu tenho lá 10 clientes, por exemplo, né? Eles fazem uma chamada no servidor. Essas informações todas, elas vão chegar e vão afunilar num dispatcher, que nós chamamos dispatcher, né? É um disparador. Então, esse dispatcher, ele vai fazer o quê? Ele vai formar uma fila num circuito virtual, tá? E ele vai falar assim, ó, esse cliente solicitou primeiro. Aí ele vai jogar para um processo de servidor compartilhado. Ó, esse outro vai mandar para um outro processo. E assim vai. Então, eu vou ter... Qual que é a diferença do Dedicated Server para o Shared Server? Eu vou ter vários processos de servidor que vão receber as informações do dispatcher e vão tratar e vão devolvendo depois para os meus clientes. Então, eu posso ter 10 clientes, mas eu não vou ter 10 processos lá dentro do servidor, como é lá no Dedicated. Eu posso ter 10 clientes e posso ter, por exemplo, só 2 processos de servidor, ou 3, ou 4. Mas esses 10 clientes, eles vão utilizar esses 3, 4 processos. E quem vai fazer a ramificação, a distribuição, vai ser um carinha que chama dispatcher. Tá? Então, é dessa maneira que funciona a parte do shared server. Então, dedicated server, um client process e um server process. Um client process tem o seu server process. Um shared server, vários clientes, tem um único processo, ou 2, 3 processos, mas sendo utilizado para todos esses clientes aqui. É o que normalmente acontece, o pessoal acaba... O dedicated é mais fácil de entender, né? Que você fala que beleza, é um para um, né? Você vai ter um processo e um cliente acessando, né? Mas quando você fala que tem um cliente e pode ter mais de um processo ali para atender essa requisição desses clientes de fora, que às vezes
o pessoal trava um pouco, né? Que tem entra na Sim. jogada, que nem você falou, o dispatcher, né? Para receber essa solicitação, colocar numa fila e um processo servidor que tiver disponível vai lá e trata para depois devolver, né? Então, Exatamente. E assim, cara, só fazendo um comentário, você pode ter um ambiente, um banco de dados, que utiliza conexões com dedicated server, e você pode uhum, também ter um shared server. Você pode ter esses dois tipos, né? Só que tem um detalhe: o shared server ele pode deixar mais lenta a resposta para o cliente. Pensemos que toda vez que nós estamos falando de processo, o processo está rodando, ele está alocando memória. Tá? Então, sim. assim, você vai ter vários processos, existe esse tempo, né? É claro que são às vezes em microsegundos, aí, em segundos, mas imagina se eu tivesse 100 clientes utilizando um shared server. Então, imagina o dispatcher ter que fazer toda essa seleção, jogar para esse circuito virtual, enviar para os processos do servidor e dar a resposta para o meu cliente. Então, o shared server ele acaba tornando um pouco mais lenta em alguns casos, até depende do ambiente, a Uhum. resposta para o meu cliente depois. Então, normalmente é utilizado o dedicated server mesmo. É o padrão ali que é o mais comum se encontrar, né? É o E mais até porque acho comum. que o shared, né, também ele é um pouco mais complexo ali, né, para você lidar com essas configurações, exatamente porque envolve a arquitetura muda ali bastante, né? E para você achar Sim. um meio termo certo ali para funcionar bem, né? Acaba não sendo às vezes tão ideal, né? Não é, você tem que fazer configuração lá no tnsnames.hora, você tem que fazer configuração no parâmetro também. Não que você não tenha que fazer quando é dedicated, mas você tem que fazer uma configuração à parte no tnsnames.hora, que é o nosso arquivo que dá a comunicação, né, que o listener Uhum. lê, e você tem que fazer uma configuração também dentro do parâmetro do banco de dados. Então você tem que deixar, tem que ter uma configuração à parte realmente. Então não é muito viável, vai. Ainda mais em ambientes que tem muitas transações, muitas operações, né? Muito bom. E voltando ali para falar dos processos de background, Oswaldo, vamos dar um pouco mais de detalhe ali sobre eles? Isso, nós falamos um pouquinho lá no começo, agora vamos explanar um pouco mais. Eles são o quê? Eles vão executar tarefas de manutenção necessárias para operar o banco de dados. Cada Uhum. processinho de background, ele vai ter uma tarefa separada, mas ele funciona com outros processos. E assim, o banco de dados Oracle, ele cria processos em segundo plano quando uma instância é iniciada. Foi o que eu falei lá atrás. A hora que eu dou um startup num banco, a instância começa a gerar vários processinhos. Tá? Então, uma instância ela pode ter vários processos, porém, nem todos existem em todas as configurações. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais aí o que é obrigatório e o que é opcional. Legal, né? E quando a gente fala desses processos, né, é meio como se fosse uma banda, né? Todo mundo tem que tocar junto, né? Se comunicar, mas tocar o mesmo ritmo exatamente para o negócio funcionar, né? Não dá para cada um tocar de um jeito, senão dá problema, né? Essa analogia é bem bacana, porque você tem lá 10 elementos na banda, um está tocando o saxo, está tocando a guitarra, outro está tocando o teclado, porém, no geral, é o mesmo ritmo. Então, assim, cada um faz a sua tarefinha, porém, eles trabalham em conjunto. Muito bom. E vimos aí que existe, né, diversos processos que fazem parte do banco ali para ele operar de forma eficiente e consistente. Todos os processos, de fato, são necessários? Não, existe uma subdivisão também dentro da parte dos processos background. Então, nós temos, por exemplo, os obrigatórios, que nós chamamos de Mandatory Background Process, ou seja, os processos de background obrigatórios. Tá? Então, assim, esses processos, todo banco de dados Oracle, independente do que esteja configurado, ele vai conter esses processos mandatórios. Tá? Se o banco estiver, por exemplo, em read-only, pode ser que algum processo não inicie, mas aquele processo ele é obrigatório, ele vai estar lá. Então, por exemplo, vamos tentar aqui exemplificar para ficar um pouquinho mais fácil. Eu tenho lá o processo PMON, que é o Process Monitor Process. Ele é um processo que monitora processos. Então, ele possui uma série de processos junto a ele, tá? Por exemplo, o CLMN ou CLNN, que ele vai ficar pendurado ali, esse processinho, e vai fazer uma limpeza, né, de processos que não estão sendo, por exemplo, utilizados. Né? O processo também que foram finalizados de uma forma anormal. Tá? Então, esse já é um processinho aí obrigatório. Temos também o Process Manager, o PMAN. Tá? Ele é um gerenciador de processo background, que ele vai gerenciar aí todos que
processos que trabalham em conjunto. Nós temos também a parte do LREG, o Listener, né? Então, o Listener Registration Process. O que ele vai fazer? Ele é o nosso processo do Listener, tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai falar, vai fazer toda essa comunicação aí no Oracle Connect Services. Nós falamos um pouco melhor lá na parte do podcast, tá? Mas ele serve o quê? Para pegar as informações do meu banco e registrar no Listener. Aí eu tenho o processo Simon também, que ele monitora e faz algumas ações daquele ponto, tá? Eu tenho o DB Writer, que ele vai ser responsável por pegar informações lá do database Buffer Cache e salvar, só fazendo uma adenda aí, salvar em modo lazy, para quem viu a última imersão, lá nos nossos data files, tá? Eu tenho também o Log Writer, que entra para a parte lá de redo logs. Então, sim, eu tenho o Checkpoint, por exemplo, né, que entra a parte do Recover Manager também, que ele vai fazer aquele carimbinho, né, nos arquivos, conforme a instância fechar corretamente, o banco fechar corretamente. Então, são todos esses processinhos aí, eles são obrigatórios, esses pequenos carinhas aí que eu falei. Existem vários, tá? Existem vários. Mais uma vez, eu vou dar uma frisada no que nós conversamos ontem no outro podcast. Documentação da Oracle. Vai ser difícil a gente decorar tudo, mas é bom saber pelo menos os principais. E o que vai ajudar para isso? A documentação da Oracle, tá? Nós falamos aí dos processos mandatórios, dos obrigatórios, eu citei alguns. E existem também os processos opcionais, né? Então, assim, existem processos que talvez eles não vão existir. Por exemplo, um processo de backup, um processo de archive, por exemplo, o Arcane, né, que vai fazer o quê? Vai fazer a cópia dos log files quando eles estão cheios ou são comitados, né? Quando eles ficam cheios, que ele vai ser gravado lá nos archive log. Então, quem que faz esse processo de gravação? É o processo ARC, que é o Archiver Process, tá? Nós temos também aí processo de coordenação de trabalhos, os Process Queue Jobs. Nós temos aí processo também de flashback dos archive logs. Então, assim, são processos opcionais, já não são mandatórios. Existe uma lista, né, que nós poderíamos falar aqui, a gente ia ficar aí talvez a semana toda falando de processo mandatório, processo opcional, e ia ser uma lista bem grande, tá? Mas o importante é saber o quê? Que por trás do banco de dados, do que você está pedindo, do que está sendo executado, existem os processos rodando por trás. Tá? Lembrando um pouquinho da nossa arquitetura lá, toda vez que você abre uma sessão e executa o processo, vai ter lá uma PGA, vai ter aquele pedacinho da memória que vai estar dentro da nossa SGA, né? Então, é assim, você vê como interliga as coisas, né? Nós falamos de arquitetura do Oracle Database logo no começo dos nossos podcasts, e agora nós estamos falando de processos que interligam com toda essa parte da arquitetura, a parte de memória. Então, é sempre bom frisar, até por definição, o que é uma instância? É a alocação de memória com os processos background. Então, é isso aí a nossa definição. E é legal que conforme você vai entendendo ali os processos, as coisas vão tomando forma, né? Você percebe que uma coisa está ligada à outra, né? Que você falou lá do listener, né? Do processo do LREG. Aí você fala assim, mas o LREG exatamente pega lá todos os serviços que o banco tem disponíveis e grava lá no listener, né? Porque quem assistiu a aula do listener ou ouviu a gente comentando sabe que o listener é o quê? A porta de entrada ali, né? Para você alcançar o banco. Então, como é que o listener sabe? Exatamente através do processo ali de cadastro, né? Desses serviços do banco, né? Como você falou também, citou aí o database, o DB Writer, né? Que pega ali os blocos, grava nos data files. Quando você vai entendendo isso, vai desmistificando ali aquela caixa preta, né? Você começa a se achar um pouco mais, né? Inclusive, existem alguns slides que nós apresentamos nas imersões, algumas documentações da Oracle que ela mostra toda a estrutura da arquitetura, então mostra também como é que funcionam os processos, fica mais claro do pessoal identificar, mas a gente está tentando passar aqui um pouquinho para o pessoal tentar imaginar o que acontece aí por trás do banco de dados, né? E até pegando aquela analogia que você logo iniciou, falando do carro quando você vai ligar, é a mesma coisa agora quando você vai ligar, na verdade você abre o capô, né?
Você olha aqueles monte de componente dentro, você já bate o olho e você sabe, né? Pô, isso aqui eu sei que é o motor, isso aqui eu sei que é o alternador, isso aqui eu sei que é a bateria, né? Mais ou menos isso, né? Quando você começa a ver os processos, né? Você abre o capô do Oracle ali, né? Deixa eu ver como é que isso aqui funciona, né? E começa a olhar as nuances ali também, começa a entender, você fala, nossa, pô, é demais, né? Como funciona, é muita coisa ali para um banco funcionar. Você fica imaginando aí, pô, tudo isso funcionando de forma sincronizada, né? Todo mundo conversando para manter ali a integridade do banco, a consistência, né? Otimizar. Eu acho que até diversos desses processos tornam ali o Oracle, né, o número um, né? Você começa a entender de fato por que ele tem as particularidades dele, por que ele consegue ser parrudo, os mecanismos, né, que o banco utiliza ali para entregar performance, consistência, segurança, né? É bem completo, né? Exatamente. E da mesma maneira que você abre o capô do carro e olha aquilo lá funcionando, você tem comandos no sistema operacional que você consegue identificar os processos. Tanto que uma das nossas práticas da imersão é esse mesmo. Nós mostramos o banco parado e colocamos ele para startar e depois nós listamos aí os processos que estão sendo executados no momento do start do banco, por exemplo. Então é legal você já começar a ter uma noção do que é um processo, quais são eles, como funciona, para que serve, justamente para a hora que você começar a ver os resultados na sua tela, falar, pô, eu já sei que o PMON serve para X, o SMON serve para Y, tal. Ah, eu estou fazendo um processinho aqui de archive, está sendo gravado, estou usando aqui então um ArcN, e assim por diante, né? Sim, e é o que a gente fala, né, para todo mundo, né, aprender bastante essa questão de arquitetura, né, principalmente de processos ali, que é uma base, você criando uma base sólida ali para você avançar nos estudos, consecutivamente você vai conseguir sair na frente de muita gente, né, aprendendo de fato ali o que cada coisa faz no seu momento, né, e o que ele entrega ali para o banco, né. Sim, com certeza. E a gente tenta trazer um pouquinho aqui para o pessoal começar a entender essa parte, né? Mas eu acredito que deu o pessoal ficar um pouquinho mais a par aí desse, desse componente a mais aí do nosso banco de dados. Ah, sim, se fosse parar aqui para falar exatamente de cada processo, daria para fazer, acho que um podcast separado para cada um, né. Dá para fazer, dá para exemplificar. É que nem você fala, pô, mas caramba, eu tenho um PMON, por exemplo, que é um processo que monitora processos. O que que é isso? Se a gente for explicar ele aí, a gente vai perder um tempinho também com ele. E isso é o tipo de coisa que cai na prova também, né? Isso é bem explorado ali, né? Cai. Inclusive na minha prova caiu uma questão, né, dizendo realmente sobre o PMON, colocavam lá algumas alternativas, né, falando para que servia o PMON, e aí você tem que saber um pouco mais da definição dele, saber as ações que ele faz para você poder responder corretamente. Né? Então, assim, processos cai na prova 082. Muito bom. E, pessoal, isso é somente uma introdução. Se você tem interesse ali em aprofundar o conhecimento, agora no mês de agosto, na próxima semana, do dia 12 ao dia 15, das 18 às 22 horas, iremos ali fazer uma imersão de administração de banco de dados Oracle, com os temas ali da primeira prova, né, que é a 082. E, de fato, ali a gente vai mostrar, não vai ficar só falando que nem a gente está falando aqui. E mostrar na prática como tudo isso funciona. Você vai entender ali como gerenciar o banco de dados, mostrando cenários ali do dia a dia. Se você também tem interesse em aprofundar o conhecimento, coloca aí no chat, digita eu quero, nos comentários, né? Que nosso time vai entrar em contato com vocês para poder passar um pouco mais de informações. Pessoal, não deixa mesmo de participar, realmente vale a pena, é algo ali que pode mudar o seu jogo, algum conhecimento ali que você vai adquirir e com certeza vai te ajudar muito profissionalmente. Oswaldo, quer colocar mais algum ponto? Tem algo a mais aí a acrescentar sobre os processos? Eu acredito que por hoje é só mesmo. E realmente o pessoal participar da imersão, que vai ser bem bacana. Inclusive, amanhã nós já vamos começar a soltar aí os vídeos de preparação do ambiente, né? Então, o pessoal que estiver interessado, eu realmente coloco nos comentários lá, eu quero, tal, que a parte da DBLCM e a equipe vai entrar em contato. Show de bola. E, Oswaldo, então, finalizamos por aqui. Obrigado novamente aí pela participação. Um abraço e nos vemos no próximo podcast. Beleza, Carlos. Obrigado a você, obrigado, pessoal. E vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Até mais. Até mais, boa tarde.